Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar nossa palavra dessa noite. Você está preparado? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem uma palavra abençoada. Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu espero que fale com você também. Ela fala a respeito de cadeias de prisão e do destruidor de cadeias. Amém? Amém. Aquele que destrói cadeias. Especialista nisso. Que os presos lá da minha delegacia não ouçam. Mas só que essas cadeias que eu estou falando não são cadeias físicas, amém? Não são. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Isaías 61:1. Isaías 61:1. Eu gostaria que você notasse que o que nós vamos ler agora, Isaías, foi um profeta que predisse a vinda de Cristo, ou seja, Cristo não estava ainda entre nós, não tinha vindo ainda, tá certo? Então, muitos anos antes, 400 anos antes, Isaías, ele falou a respeito disso. Entre várias coisas, inclusive da vinda de Cristo, Isaías falou lá em 61:1, ele diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Glória a Deus. Olha só, o que é interessante nisso, o que é interessante para mim, é que muito antes de Cristo vir, Deus já nos dava essa mensagem a respeito da prisão e da quebra na cadeia. Ele disse a Isaías, fale ao povo que nós estamos aqui para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Liberdade, liberdade. Você nasceu para ser livre. É isso que Deus quer colocar para nós. E que Ele fala muito antes de Cristo vir. Cristo veio para confirmar isso. Cristo veio para nos libertar. Mas muito antes Deus já falava a respeito de liberdade. Falava a respeito de quebra de cadeias. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais uma noite, para falar a respeito, Pai, da Tua palavra, a respeito daquilo, Senhor, que Tu tens para nós, Senhor. Que Tu possa, Senhor, falar a respeito do Teu reino, a respeito de liberdade, a respeito de quebra de cadeias, Senhor, de destruição de cadeias, através da boca do Teu pregador. Que o homem, Senhor, se apequene, que o homem, Senhor, seja anulado, e que Tu seja, Senhor, exaltado, porque aqui o que importa, Senhor, é a Tua palavra, como disse o pastor. Abençoa o coração daqueles que estão aqui, Senhor, o meu coração, que seja terra fértil, Pai, para que a Tua palavra caia e penetre como uma mensagem poderosa. Que tudo aquilo, Senhor, que venha, Pai, atrapalhar, Senhor, a Tua mensagem, que venha bloquear a Tua mensagem, que saia daqui em nome de Jesus, que aqui não pertence o espírito do atropelo, o espírito do atrapalho, Senhor, mas apenas, Senhor, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Irmãos, é certo que nós temos forças que nos empurram para trás, é certo que existem aquelas forças que tentam nos aprisionar, existem aquelas forças que tentam nos colocar cabisbaixos para trás, não deixando que nós avancemos. E muitos de nós perguntam, mas por que eu não avanço? Por que isso não dá certo na minha vida? Por que eu vivo aprisionado? Por que isso parece uma bola de ferro amarrada à minha perna? E eu tento andar, eu não consigo avançar, não consigo correr, não consigo voar. A palavra de Deus fala a respeito de voar como águia. E eu quero isso para mim, eu quero poder voar como águia, eu quero poder atingir os meus limites, eu quero poder ultrapassar os meus limites, eu quero poder alcançar aquilo que eu sonhei para a minha vida, aquilo que foi apagado anos atrás, aquilo que eu deixei de lado porque para mim parecia impossível, porque eu bati cabeça, porque eu bati no muro e eu desisti. E por que isso acontece comigo? Porque essas forças me empurram para trás. É bem certo que isso acontece. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Parece cadeias
e nós andamos curvados, e nós andamos cabisbaixos. Quando lembramos daquilo, aquilo nos causa uma dor terrível. São prisões que acabam nos retendo, nos limitando. Prisões de culpas do passado, prisões do medo, da baixa autoestima. Eu não sou competente, capaz de me tirar dessa situação, por isso eu vou ficar nela. Eu não sirvo para nada. Há muito tempo atrás alguém disse isso para mim, e eu incorporei isso dentro de mim, achando que eu não sirvo realmente para nada, que eu só vou ficar limitado no estado onde eu estou. Eu não sou atraente como meu irmão. Eu nunca vou conseguir alguém para mim. Eu nunca vou conseguir alguém que satisfaça o que eu quero. Eu nunca vou atingir os meus objetivos. E aquilo vai te aprisionando, e aquilo vai te tornando menor, aquilo vai se tornando num círculo vicioso dentro de você. Mas a boa notícia, irmão, é que nós servimos a um Deus que é destruidor de cadeias. Ele é especialista nisso. Ele é o bom pastor, Ele é o salvador, mas Ele é o destruidor de cadeias. Ele quebra aquilo que foi injustiça, aquela prisão de injustiça. Deus restitui aquilo que foi perdido. Aquilo que nós achamos que perdemos, Deus traz de volta, Deus renova. E essa noite, eu creio que cadeias serão quebradas aqui. Cadeias do passado, cadeias que se solidificaram, que você solidificou dentro de você, e que achou que nunca mais Deus poderia quebrar. Essa noite, essa cadeia será quebrada. A cadeia da solidão. Deus diz para você que você encontrará a pessoa certa. Deus está guardando para você a pessoa certa. Está lá. Deus já apontou para ela. Deus já apontou para ela. A cadeia da depressão, eu profetizo essa noite que ela será quebrada em nome de Jesus. Essa prisão, essa coisa que faz você não querer sair de casa, não querer você olhar ninguém, não deixa você olhar para a face de ninguém, você acha que a vida, ela não serve mais. Muitas pessoas acham, porque eu estou aqui, porque eu faço parte dessa terra, todo mundo é feliz e eu sou triste, por quê? Porque todo mundo se dá bem, porque todo mundo encontra alguém, porque todo mundo consegue um emprego e eu não consigo. Porque todo mundo posta na internet sorrisos e eu não consigo postar nada. Deus diz essa noite, essa maldição está quebrada. Cadeias que muitas das vezes vieram de geração em geração. A minha mãe era assim, a minha avó era assim, pois eu vou ser assim. Isso é mentira de Satanás. Essa noite essa cadeia será quebrada. Quebrada em nome de Jesus. Porque você não serve um Deus de paródia, você não serve um Deus da carochinha, você não serve um Deus de história para boi dormir, você serve um Deus que Ele é efetivo e eficaz, um Deus objetivo, um Deus que faz de ação, um Deus que se levanta do seu trono e que quebra a cadeia. Irmãos, não sou eu que estou falando isso, a palavra de Deus, ela fala isso. E Deus já mostrou muito para muitos aqui, que pode fazer, inclusive para mim. Já fui aprisionado por muitas cadeias, e Deus foi quebrando uma por uma. Amém? Os erros do passado, tudo se fez novo. A cadeia da infertilidade, Deus renova os frutos no teu ventre, em nome de Jesus. Como tem feito com o Jardel, como tem feito com a Ilana. Amém? Isso é bênção, irmão. Isso é bênção. Um mês e meio atrás, Roberta veio com essa novidade. Pastor, está atrasado, tô
estou sentindo enjoo. Eu disse, minha filha, para quem os médicos disseram que você é infértil, viu? E para mim, eita Deus, mas é tudo vontade dele, sei, né? É tudo vontade de Deus. Não se confirmou, irmão, só para deixar claro. Mas se Deus quiser, Ele vai fazer. Amém? A prisão da cegueira espiritual, Deus te dá a visão além do alcance, muito mais além do que você pode ver. Irmãos, lá em João 8,36, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para a liberdade. Para a liberdade. Jesus foi enviado para nos libertar, para tirar todo o peso. Todo o peso. Ele é o destruidor de cadeias. E Ele nos ensinou como fazer. Jesus nos ensinou como fazer. E nós vamos ver dois fatos aqui, que são bem conhecidos e importantes dentro da palavra de Deus, que vai nos mostrar, que vai nos aumentar a nossa fé, e que vai nos dizer, que vai nos ensinar que Deus, Ele é o destruidor de cadeias. As prisões que nos retêm, que nos limitam. Você vai entender, você vai perceber, você vai relembrar que Deus, Ele tem todo o poder, e existem cadeias, muito mais do que físicas, muito mais poderosas do que aquelas físicas, que Deus pode remover. Porque a cadeia espiritual, a cadeia psicológica, a cadeia emocional, só Deus, irmão. Só Deus. Isso já foi comprovado cientificamente. Muitos estudos, inclusive de clínicas de reabilitação de drogas, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão aprisionadas no vício. Isso psicólogos já comprovaram. Nada é mais efetivo do que o tratamento com droga, do que a palavra de Deus. Ela liberta. E eu, como policial, já andei em muitas clínicas de drogados. Muitas das vezes para conversar com aqueles que praticaram crimes, ou para procurar aqueles que estavam foragidos. E conversando com os educadores de lá, todos são uníssonos em dizer: aqui só temos efetividade quando falamos da palavra de Deus. É ela que traz o drogado, traz aquele que está sem consciência ao entendimento. Isso é poderoso. E o primeiro fato que eu queria trazer com vocês está lá em Lucas 13, de 10 a 17. Ele fala a respeito de uma mulher que estava doente há 18 anos. Ela não é a mulher do fluxo de sangue. É uma outra situação. Jesus estava ensinando na sinagoga e ele olhou aquela mulher. Era um sábado. De acordo com a lei judaica, uma pessoa não poderia ser curada no sábado. E para você entender o contexto, Jesus chama aquela mulher. E ele olha para aquela mulher e cura aquela mulher. Daquela doença que provocava o encurvamento. A palavra de Deus diz que ela era entristecida e ela andava encurvada. E a palavra fala ainda que instantaneamente, no momento em que Jesus a curou, ela se levantou e começou a louvar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. O destruidor de cadeias, ele é assim. Não há aquele que confronte Jesus Cristo e que seja curado. Todo aquele que encontra com Cristo Jesus, há mudança na vida. Aquele que era encurvado, sem direita. Aquele que era triste, começa a louvar. Não há aquele que encontrando Jesus não seja impactado. E nesse fato que é maravilhoso, apesar de toda a tradição, no versículo 14 ele fala assim:
Coloca aí, irmão, versículo 14, Lucas 13, 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, em algumas traduções diz dirigente da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. O que eu acho interessante é que ele fala assim: olha, tem 6 dias para você curar, e tu vai curar logo no sábado, que não pode? Como é que pode isso? E Jesus trata aquela mulher, depois você vai ver, se você ler nos próximos versículos, você vai perceber que Jesus fala que ela estava aprisionada. Ela diz assim: mas essa mulher, que está aprisionada há 18 anos, ela não pode esperar, ela precisa ser curada, ela precisa ser liberta dessa prisão. Ele fala lá na frente. E o que eu quero trazer ao nosso entendimento a respeito da destruição de cadeias feita por Deus, é que, irmãos, quando Jesus decide te libertar, não há nada que vai impedi-lo. Nada. Não há tradição, não há medo, não há orgulho, não há dia, não há bloqueio. Quando Jesus decide quebrar o grilhão, quebrar as algemas daquilo que te aprisiona, nada vai impedi-lo. Ali naquele momento, Jesus não se interessou com tradição, não se interessou pelo que dizia a lei, porque Ele era a nova lei, Ele é a nova aliança. E Ele se levantou e curou aquela mulher, Ele quebrou aquela prisão que tornava aquela mulher daquela forma. Apesar de ser repreendido, apesar de saber que era sábado, Jesus ignorou isso, porque quando Ele quer te libertar, nada o impede. Nada. Coloque isso na tua cabeça. A prisão do vício no álcool, a prisão no vício nas drogas, a prisão da depressão. Mesmo que tudo pareça o contrário na tua vida, mesmo que você corra e que se canse, achando que nunca vai chegar, quando Jesus te chama, como chamou aquela mulher, a cadeia é quebrada. Quando Ele olha para você, quando você tira a atenção de Jesus, e Ele te chama, a cadeia é quebrada. Ele chamou a mulher, diz a palavra, mesmo diante das críticas, mesmo diante da incredulidade, mesmo diante da incredulidade dos outros, mesmo diante das mentiras dos outros, mesmo diante das risadas dos outros. Isso nunca vai acontecer. Quem é você? Tu nunca vai ser ninguém. Isso nunca vai acontecer na tua vida. Você nunca vai conquistar isso. Você é um imprestável, você é uma imprestável. Quantos já ouviram isso? Mas Jesus diz essa noite para você: essa algema da baixa autoestima está quebrada. Está quebrada. Ele quebra. Ele quebra. Ele quebra. E Ele diz para você essa noite: a partir de hoje, você não andará mais com vergonha. A partir de hoje, você não andará mais encurvada como aquela mulher. A partir de hoje, você não andará mais triste como aquela mulher. Porque Jesus te chamou e quebrou a cadeia que estava te aprisionando na tua vida. Aquela cadeia que não deixava você avançar. Outro fato, outro aspecto que eu gostaria de trazer essa noite, a respeito desse fato também, está no versículo 16. Eu acho impressionante o que acontece no versículo 16. Olha o que ele diz: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão,
a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E aí ele mostra a cadeia. Jesus fala a respeito da cadeia que aquela mulher sofria. E existe uma versão que eu acho tão bonita quanto essa. Lucas 13, versículo 16, que ele diz assim, olha a minha versão. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Olha o que essa versão diz. Ora, essa mulher, que é filha de Abraão, não convinha que ela se tornasse solta, não convinha que ela deixasse de ser presa. Jesus se surpreende. Irmãos, segundo aspecto desse fato, a respeito da cadeia que nós nos metemos. Você não nasceu para ser aprisionado por nada. O que nós lemos lá no começo, em Isaías? Proclamar a liberdade aos cativos. Proclamar que existe um destruidor de cadeias. Proclamar que existe um Deus que fez você para ser livre. Que fez você para não ser aprisionado. Você nasceu para ser livre. Você é filho de Abraão, filho do Deus Altíssimo. Você é a menina dos olhos de Deus. Se Jesus estivesse aqui, talvez ele tocasse no seu ombro e dissesse assim: ei, você é filha do Deus Altíssimo. Ei, você é filho daquele que criou o universo. Você é filho daquele que tem o mar, os mares na palma da mão, diz a palavra. Você é filho daquele que parou o sol. Você é filho daquele que não precisa de chaves para abrir as cadeias. Como Jesus naquele momento, ei, eu estou enganado, essa é a filha de Abraão. Essa filha de Abraão está presa, está aprisionada, como é que pode isso? Jesus diria para você essa noite: ei, você é filho do Deus Altíssimo. Você não nasceu para ser preso por nada. A cadeia da depressão, ela não tem o poder de te aprisionar. A cadeia do medo não tem o poder de te aprisionar. A cadeia da baixa autoestima não tem o poder de te aprisionar. Nada pode te aprisionar. Jesus sabia o potencial daquela mulher. Deus sabe o teu potencial. Você foi chamado para a liberdade. Para a liberdade. É como um elefante. Quem já foi a algum circo com animais? Hoje não existe mais, né? Contra a lei, aquela coisa toda. Mas quem já foi? Olha, tem um pessoalzinho aqui que é antigo, hein, Wagner? Eu já fui também. Tinha domadores de leão e tal, mas está certo, não pode. Muitos deles eram maltratados, né? E o circo se adaptou. Muito legal hoje o circo. Mas naquela época, impressionante, como eles prendiam o elefante. Eles colocavam uma corda presa numa estaca. O elefante, a qualquer momento, ele só poderia chegar com a pata dele e fazer assim, e ele tirava aquela estaca de lá. Não conseguia prender. Mas ele estava com a sua mente condicionada. Sua mente estava cauterizada. Ou seja, aquilo para ele era definido. Não, eu estou preso. Eu estou preso, eu não consigo sair daqui. E muitas das vezes isso acontece conosco. Muitas das vezes isso acontece conosco. Você está preso com um fio de papel a um palito de dente. Você pode a qualquer momento rasgar.
Mas você olha ali e você diz: eu estou preso. Eu não tenho potencial. Deus fala para você essa noite: nada pode te prender. Nada pode te prender. A culpa, o medo, o erro do passado, aquilo que proferiram para você, que te aprisionou, e você roda e lembra daquilo. Muitas vezes foi teu pai que falou para você, muitas vezes foi tua mãe, um tio, o irmão, e aquilo você absorveu e colocou no teu coração, e aquilo se tornou um fio de papel colocado num palito de dente. Mas essa noite Deus diz para você: arranca isso, levanta a tua cabeça, sai dessa prisão. Você é o filho de Deus, você é a menina dos olhos dele, e nada pode te prender. Amém? O segundo fato que eu queria trazer para você está lá em Atos 12, do versículo 1 ao 18. Fala a respeito da terceira prisão de Pedro. Em Atos 12. E no dia que você achar que está preso, leia esse capítulo inteiro. Eu vou contextualizar para você. Pedro já tinha sido preso 2 vezes. Vocês lembram as vezes que ele tinha sido preso? Lá em Atos 5, ele foi preso, e aí o anjo o libertou, ele saiu, depois foi preso de novo, e essa foi a terceira vez que ele foi preso, por Herodes. E como ele tinha sido preso já 2 vezes e tinha saído, ele foi para uma prisão de segurança máxima. Herodes disse: olha, ele já foi solto 2 vezes, ele já fugiu 2 vezes. Agora coloca 4, ele fala aqui, no 12, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago foi o primeiro discípulo morto. Dos 12, foi o primeiro discípulo morto. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados. E aí pegaram Pedro e colocaram algemas nas 2 mãos dele, acorrentaram as 2 mãos, e colocaram ao lado dele 2 guardas, e do lado de fora da cela mais 2 guardas, e prosseguindo mais 2, totalizando 16 guardas, que aprisionavam Pedro ali. Mas a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor apareceu. E o anjo do Senhor disse assim: Pedro, acorda, levanta-te. E a palavra de Deus continua dizendo que nesse momento, no momento em que o anjo tocou em Pedro, as cadeias, elas simplesmente caíram. E Pedro saiu dali, foi para a casa de Maria, mãe de João, de um dos apóstolos, bateu lá, veio, eles estavam orando por Pedro, veio uma pessoa ali, ouviu a voz de Pedro, não acreditou, ficou tão atarantada, tão apavorada, retornou para as pessoas e disse assim: olha, Pedro está lá fora. Ela nem abriu a porta para Pedro. As pessoas disseram: ixi, tu está viajando. Como é que pode? E aí, pela insistência de Pedro batendo na porta, as pessoas foram lá e não acreditaram. E a palavra, ela continua dizendo que Pedro pediu para as pessoas se acalmarem. Ei, calma, vão avisar Tiago. E o que eu queria trazer para vocês essa noite, a respeito desse fato, são algumas constatações a respeito das prisões que nós nos metemos, das prisões que nós nos cercamos, que não deixa
que não deixa a nossa vida avançar, não deixa a nossa vida continuar. A primeira foi a respeito daquela mulher que estava enferma. Eu gostaria que o irmão colocasse aí no versículo 7 de Atos 12, que diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, ou seja, na costela, ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E o primeiro aspecto que eu queria trazer para você, irmão, a respeito desse versículo 7, sinceramente, nós precisamos, para as cadeias serem quebradas, nós precisamos tomar uma atitude. Tomar uma atitude. O anjo disse para Pedro assim: levanta-te depressa. E sabe o que é surpreendente, que nós vamos ver lá na frente? É que depois que Pedro se levantou, a palavra faz questão de dizer que o restante dos atos foram tranquilos. O anjo disse: olha, agora sim, tu já te levantou? Calça a tua sandália, veste a tua capa e vamos andando. E a palavra continua dizendo que passaram pelo primeiro portão, o portão se abriu, e quando chegaram na rua, quando Pedro estava seguro, o anjo sumiu. E o que é que isso me diz? Isso me diz assim: a pressa do anjo não era em sair rápido dali. Afinal de contas, todos dormiam. Deus fez com que aquilo se acalmasse, as pessoas tomassem no sono. A pressa era para que Pedro se levantasse, Pedro tomasse uma atitude. E Deus disse para nós essa noite: levanta-te, levanta a tua cabeça. Não te conforma com o estado em que você está, para que a cadeia seja quebrada, para que a algema possa cair das suas mãos, para que essa bola de ferro possa ser solta dos teus pés e você comece a correr, você comece a voar. É preciso que você não se conforme do estado em que você está. Irmão, irmã, como eu falei, nós não nascemos para ser aprisionados. Nós não podemos nos conformar no estado em que estamos. Eu tenho uma tia chamada tia Rai. Ela é católica lá em Belém. E uma vez conversando com ela, na época que ela estava com depressão, ela acordava mal. E ela dizia para ela mesma: eu não me conformo. Eu não vou ficar aqui no fundo dessa cama. Eu não quero. Eu não me conformo no estado que eu estou, eu vou me levantar. Ela pulava da cama, mesmo contrariada, tomava um banho, se vestia e saía para caminhar, para olhar o mundo, para olhar as estrelas, olhar as árvores, olhar o céu, a natureza. Deixava guardado o WhatsApp, deixava guardado o celular e ia contemplar aquilo que Deus tinha para ela. E isso a livrou da depressão. Ela dizia para mim, Beto, ela me chama de Beto, me viu crescer, ela dizia assim para mim: Beto, eu não queria me permitir ficar daquele jeito. Eu não me permitia, eu tinha que sair, eu tinha que visitar alguém, eu tinha, mesmo contrariada, mas eu tinha que sair daquele estado. Nós precisamos tomar uma atitude. Existem forças que lutam para que você permaneça no estado em que você está. Forças das trevas, forças que empurram você para trás. Mas a boa notícia é que as forças que estão ao teu favor são mais poderosas das que estão contra você. Amém? As forças que tentam te empurrar para trás não são nada comparadas às forças do Senhor Deus. Ele sim, os planos dele são muito mais altos. Ele sim,
o que Ele tem planejado para você. Ninguém imaginou, nem você, mas basta você fazer como Pedro fez. Levanta-te, eu vou levantar. Pedro poderia ter dito para o anjo, não, mas como? Como é que a gente vai sair daqui? Como é que a gente vai conseguir sair daqui? Tem 16 guardas aí. Pedro não se atreveu a fazer isso, até porque ele já tinha visto o que tinha acontecido nas outras prisões. Eu que vou duvidar? Não, eu vou me levantar, porque as forças que operam ao meu favor são muito mais fortes e poderosas do que as forças que estão contra mim. As forças que estão contra ti, elas só ganham força se você permitir. Eu vou repetir, tá? As forças que estão contra você, elas só se tornam poderosas se você permitir. Se você permitir. Quando eu queria ter o meu segundo filho, que tudo estava contra. Tudo. Fui fazer um exame, o médico disse, olha, não é só a sua mulher que é infértil, você também é infértil. Você não tem condições de ter filhos. Roberta estava fazendo tratamento de ovulação, não ovulava, tomava remédios pesadíssimos. A médica dizia para ela, disse, olha, está difícil. Mas eu e Roberta, nós permanecíamos no plano do Senhor. Nós dizíamos para Deus, Senhor, é a tua vontade, é o que tu queres que vai prevalecer. Se tu não quiseres que nós termos o nosso segundo filho, nós nos conformamos com a tua vontade. Quem manda és tu. Quem manda és tu. Nós não vamos nos tornar rebeldes, nós não vamos ir contra a tua vontade, nós não vamos murmurar diante de ti, mas nós vamos aceitar a tua palavra. E quando Deus veio de uma forma surpreendente, nós entendemos que tudo depende do tempo dele. Tudo depende do tempo dele, irmão. Aguarda. Levanta. Levanta. Porque, senão, nós vamos continuar no círculo vicioso. Nós vamos continuar parados no mesmo lugar, se nós não levantarmos como Pedro fez. Nós vamos estar como lá em 2 Timóteo 3,13, que fala, continuam enganando e sendo enganados. Aqueles que são presos, aqueles que estão com as cadeias solidificadas em seus punhos e suas pernas, eles enganam, diz 2 Timóteo 3,13. Eles enganam e continuam sendo enganados. Aquele que trai, aquela que trai, aquele que rouba, que furta, aquele que mente, ele engana e é enganado. Ele engana os outros, mas é enganado por Satanás. Mas aquele que se levanta, aquele que diz, Senhor, eu quero ser liberto da minha cadeia, eu sei o meu estado, mas eu quero me levantar, eu quero mudar esse estado, eu quero mudar essa atitude, eu quero ser liberto. Deus, Ele quebra. Ele quebra. Aquele círculo vicioso, Deus quebra. E faz o novo na tua vida. O novo na minha vida. E essa noite eu profetizo isso. Eu creio e declaro. Eu creio e declaro que a partir de hoje, você se levantará em nome de Jesus. Eu creio e declaro que a partir de hoje, depressa, você vai se levantar. E a cadeia será quebrada. Esse ciclo vicioso que você insiste em andar, em correr, sem avançar, indo e voltando para o mesmo lugar, eu declaro que será quebrado em nome de Jesus. Toda a cadeia da depressão, toda a cadeia da infertilidade, toda a cadeia do adultério,
toda a cadeia do furto, do roubo, eu declaro que seja quebrado essa noite. Que seja quebrado. Ainda no versículo 7, no final ele diz assim, no 7, ele diz assim: e caíram-lhe das mãos as cadeias. Deus operou ali em Pedro de uma forma sobrenatural. E quando Deus, Ele quebra as nossas cadeias, quando Deus, Ele age na nossa vida, irmão, existem 3 formas que Ele quebra as cadeias da nossa vida. E em primeiro lugar, Ele quebra a cadeia da tua vida de uma forma surpreendente. De uma forma que você não esperava. Contra todas as expectativas. Ali haviam 16 soldados. 2 ao lado de Pedro. Mesmo assim, Deus quebrou a cadeia. Deus fez a cadeia cair. Deus fez a cadeia desaparecer de Pedro. E assim acontece com a nossa vida. De uma forma surpreendente, Deus faz com que a cadeia desapareça. Em segundo lugar, dessa forma, que nós podemos perceber o que aconteceu, é que Deus, Ele fez aquelas cadeias caírem de uma forma sobrenatural. Em primeiro lugar, surpreendente. Em segundo lugar, sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque foi inexplicável. Eu imagino Pedro com aquelas cadeias ali, com aquelas algemas, e de repente as algemas caíram. Deus não precisa de chave. Amém? Ele é a chave. Glória a Deus. Deus não precisa de chave. Ele é a chave. Ali Deus não se preocupou em pegar as chaves dos guardas. Ah, está dormindo o anjo. Não, eu vou lá no guarda, vou pegar a chave. Não. O anjo chegou, tocou em Pedro e as algemas caíram de uma forma sobrenatural. Se o obstáculo vier sobre você, se o gigante estiver sobre você, se Deus não fizer você passar, Deus vai fazer você passar por cima dele. Amém? Se a perturbação, se a tribulação for muito grande, Deus faz você passar por cima dela. As pessoas não entenderão. As pessoas se surpreenderão. As pessoas perguntarão: como? Como isso aconteceu? Deus tira a tua cadeia de uma forma sobrenatural. E em terceiro, Ele faz isso sem violência. Ele faz isso de uma forma natural. Quando eu me converti, eu gostava muito de uma vodka. Vodka com Red Bull. E gostava muito de balada também. Lá pelos anos de 2004. E eu vou confessar para você. Uma das coisas que mais me preocupou quando eu me converti, eu disse: meu Deus, mas eu gosto tanto. Agora eu vou ter que parar de beber? Vou ter que parar de ir para balada? Como é que isso acontece? Isso era uma mentira de Satanás na minha vida. Isso era uma cadeia, uma prisão que eu tinha me colocado. Mas o mais impressionante e o mais bonito, irmão, foi que isso foi tirado de mim naturalmente. E quando eu olhei para trás, caramba, eu não sinto mais falta. Isso é irrelevante para mim. Se esse é teu medo, não te preocupa. Deus tira a cadeia naturalmente. Naturalmente. O Ministério de Louvor pode subir. Nós já estamos terminando. Naturalmente. E aí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando as cadeias são retiradas da nossa vida? No versículo também fala, na palavra também fala, nesse capítulo também diz:
Sabe? Porque quando Ele tira aquilo de nós, quando Ele faz com que aquilo vire passado, sabe o que acontece? Com quem já aconteceu isso? Com quem Deus já tirou cadeias das suas vidas? Quem já tirou aí? Várias. Quando eu me converti, eu devia o mundo inteiro, agiota, banco, e não sabia como é que eu ia pagar. Outra cadeia, uma prisão. Quem deve agiota sabe o que é estar aprisionado por isso. Eu já estive. Eu me converti. E Deus começou a pagar os agiotas por mim. Deus começou a pagar o banco por mim. Eu olhava aquilo e não acreditava. Como aquela cadeia estava sendo quebrada. Sabe o que acontece? Olha o que acontece no versículo 9 aí. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro não acreditava. Aconteceu com Pedro, como o pastor fala aqui, como aqueles que sonham. Pedro estava extasiado, como é que isso está acontecendo? E eu declaro isso essa noite para você. Quando Deus quebrar a tua cadeia, essa aí que você está pensando mesmo, você vai ser como os que sonham. É assim que acontece. Quando Deus começou a fazer isso na minha vida, eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu disse, meu Deus do céu, como é que isso está acontecendo? Será que é verdade? Será que eu estou sonhando? Será que isso está acontecendo mesmo? Será que esse vício ele está saindo de mim? Como é que isso está acontecendo? Será que essa depressão ela está saindo mesmo? Será que isso é verdade? Será que a rebeldia do meu marido, a rebeldia dos meus filhos, a rebeldia do meu pai, isso está acabando? Como é que está acabando? Como aqueles que sonham. No versículo 11, o mesmo Pedro, depois que a cadeia foi tirada, ele disse, Pedro, tornando-se a si, disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Os inimigos esperavam tudo acontecer contra Pedro. Provavelmente no dia seguinte ele iria ser executado. Mas ele caiu em si e disse, agora eu sei que foi Deus que fez isso por mim. Existem coisas que acontecem na nossa vida, existem prisões que nós conseguimos nos soltar, que nós dizemos para nós mesmos assim, só Deus poderia ter feito isso. Só Deus. Quem sou eu? Só Deus. Passei 4 anos sendo julgado injustamente. Todos os inimigos esperavam que eu seria condenado. Eu já contei essa história aqui. Mas lá aos 45 do segundo tempo, Deus revelou a verdade. Deus revelou a verdade. Os teus inimigos podem estar rindo de você. Os teus inimigos podem estar dizendo, olha lá o que vai acontecer com ela. Olha lá o que vai acontecer. Mas Deus diz para você essa noite, você não nasceu para ser aprisionado. Essa noite, essa cadeia será tirada, será quebrada, em nome de Jesus. E você vai perceber que os teus sonhos são os sonhos de Deus. Os teus problemas são de Deus também. E a tua vida, ela é do Senhor. As tuas preocupações são de Deus. E para a gente finalizar, versículo 15. E conhecendo a voz de Pedro, e disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirma que assim era, e diziam, é o seu anjo, as pessoas que estavam orando por Pedro. O 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram.
E o 17, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, calma, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Ou seja, sabe o que vai acontecer? O teu testemunho impactará o mundo. Aqueles que estão do teu lado, que não acreditavam, acreditarão. Aqueles que estavam do teu lado, que perguntavam, cadê o teu Deus? Terão que se prostrar. Aqueles que estavam do teu lado, que estavam amedrontados, que também estavam aprisionados, se encorajarão e terão suas cadeias quebradas. Nós servimos ao destruidor de cadeias. Ele é especialista e ele, só ele, pode quebrar a cadeia que te aflige. Baixe tua cabeça, vamos orar.